Então, gente, agora a gente vai falar sobre o conceito de massa específica. A massa específica é uma razão, né, entre a massa de uma porção compacta e homogênea de uma substância e o volume por ela ocupado. Ela tem uma relação bem parecida com densidade, apesar de não ser a mesma coisa. Por quê? Porque a densidade ela é uma relação para o corpo como um todo. Isso, o corpo envolve tanto um objeto que ele seja feito de uma única substância, quanto um objeto que tenha mais substâncias, né? E eu consigo determinar a densidade dele através da massa total do corpo. Por exemplo, vamos supor que um corpo seja feito de ferro e zinco, tá? Ou seja, eu tenho duas substâncias aqui e para calcular a densidade, eu vou calcular a densidade do corpo como um todo, sem fazer diferença do zinco e do ferro. No caso da massa específica, a gente está falando dessa razão de massa por volume de cada substância, especificamente. Por isso que ela tem esse nome de específica. Então, por exemplo, eu teria que determinar qual era a massa específica do ferro e qual é a massa específica do zinco. Então, é representado pela substância e não pelo corpo, tá? A gente representa a densidade pela letra ρ, a massa específica pela letra ρ. E ela, como eu disse, é a razão da massa de uma substância específica que compõe o corpo, dividido pelo volume dessa substância. Só para deixar claro, né, a massa específica não é necessariamente igual à densidade, mas pode ser igual em alguns casos. Vai depender, né, se o corpo é maciço ou não. Eu estava tentando lembrar essa palavra maciço, aquela hora eu esqueci. Então, o formato com o qual esse corpo tem, como essa substância aparece nele, vai definir se a densidade e a massa específica é a mesma coisa ou não. Então, por exemplo, vamos supor que eu não tenha um corpo que misture mais de uma substância, mas que tenha um corpo que seja feito de uma determinada substância e ar, tá? Então, ele não é um corpo maciço. Imagine que ele tem alguma parte lá que é composta por ar. Imagine uma esfera oca, tá? Uma esfera oca, ela vai ter um material que vai formar o formato da esfera, mas dentro tem ar. Então, nesse caso, a densidade e a massa específica não é a mesma coisa, porque a densidade considera o ar que está lá dentro. Agora, a massa específica vai ser referente só ao material que compõe a parte esférica do lado de fora, por exemplo, alumínio. Tá? Então, aqui está mostrando o seguinte: a massa específica, num caso com um material completamente maciço e do mesmo feito por uma única substância, a densidade, né? A massa específica, que é o ρ, ou talvez em alguns casos é chamado de μ, sempre vai ser igual à densidade. No caso, se a gente tem aí, o material não for maciço, né, não for completamente igual aqui, a gente vai ter diferença entre a densidade e a massa específica. Normalmente, a massa específica ela é maior do que a densidade. Por quê? Porque a massa específica vai considerar o material, a substância que compõe, por exemplo, aqui, vamos supor que fosse ferro. Então, aqui tem o ferro e aqui tem ar. Tá? Então, na densidade, eu considero o ar e o ferro. Na massa específica, só o ferro. Então, isso faz diferença. Então, aqui tem um exemplo dessa situação aqui, né? Por exemplo, quando a gente tem aqui o navio, por que o navio não afunda? Não é só pela relação de densidade. Depois a gente vai aprender o conceito de empuxo que também envolve aqui. Mas o navio, apesar de ser feito de um material, né, muito denso, né, vamos falar assim, que o aço, por exemplo, ele tem uma densidade maior que a da água. Supostamente o aço afundaria, né, na água. Se você pegar um pedaço maciço de aço e colocar na água, ele afunda. Mas o que acontece nesse caso? O navio tem muitas partes que são ocas, né? Então, a gente tem
Essa parte oca faz com que a densidade total, considerando a massa tanto do material que compõe o navio quanto a parte oca, né, que tem ar, vamos falar assim, a densidade fique menor. E isso faz com que o material não afunde, além, claro, da ação de forças que a gente vai aprender quando for aprender empuxo. Então, é isso que está falando aqui, ó. Um objeto oco pode ter densidade muito diferente da massa específica do material que o compõe, como, por exemplo, um navio. Embora a massa específica do aço seja maior que a da massa específica da água, a densidade do navio é certamente menor do que o da água. Isso acontece devido a isso. A densidade considera tanto a massa específica do aço quanto a parte oca, que é a do ar. Né? Então, nesse sentido, considerando tudo, a densidade fica menor. Então, gente, como que a gente faz, então, para determinar a densidade de um corpo que é constituído de mais de um material, tá? E que a gente tenha relações diferentes para cada material. Para achar a densidade, a gente tem que somar todas as massas específicas das substâncias que compõem esse corpo. Então, por exemplo, eu tenho 2 materiais que compõem o corpo, 2 substâncias. Por exemplo, ferro e, como eu disse, zinco. Vamos supor, tá? Pode ser até ferro e ar, ferro e qualquer outra coisa. Pode ser qualquer tipo de substância. Eu vou fazer a massa específica de cada um e somar. Observem que aqui está tudo juntinho, ó, mas é a massa do material pelo volume do material 1, mais a massa do material 2 pelo volume do material 2 e assim vai. Quantas substâncias e materiais compuserem esse corpo, tá? Quando eu fizer isso, eu vou achar a densidade. Quero deixar claro mais uma vez, né? A massa específica é para uma substância, enquanto a densidade é para o corpo todo. Por isso, quando a gente está fazendo essa parte aqui, ó, a gente está achando a massa específica para o material 1. Aqui, a massa específica para o material 2. Se eu somar esses dois, eu acho a densidade do corpo como um todo, já que ele é composto por essas 2 substâncias, esses 2 materiais. Tudo bem? Então, é meio que assim. A gente tem que ter uma relação bastante clara de que a densidade e a massa específica são diferentes e que elas são importantes dentro das suas características aí, tá bom? E é a partir dessas relações que a gente vai saber qual é a posição de um corpo em relação ao outro, né? Como eu disse, se vai afundar, ou se vai boiar, ou se vai ficar em equilíbrio, como a gente viu lá, tá bom? Então, era isso. Aqui está o para casa para vocês fazerem. Lembrando, né? Ler o conteúdo do livro lá no caderno 4, aula 41. Reler o slide para vocês entenderem melhor o que aconteceu na aula de hoje. E também fazer a lista que eu postei, que eu vou estar postado na Dic One sobre esse tema de densidade, tá? Façam a lista e a gente se encontra na nossa live. Até! Tchauzinho!